é refazer a sua entrevista consular. Aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas eu mal cheguei, eu já vou remarcar? Não, é refazer a sua mesmo, essa que você acabou de fazer, refazer na sua mente. Lembrar, buscar na sua memória como foi a sua entrevista. Lembrar as perguntas que o cônsul te fez será muito importante para você identificar esses possíveis erros. David, fala um pouquinho para a gente sobre a importância de refazer essa entrevista consular. Então, quando a gente fala em refazer a entrevista, é o primeiro passo para você tentar reverter um processo de negativo. Quando você refaz a entrevista, dependendo da pessoa que faz, dependendo da experiência que ele tem, do tempo que ele refaz a entrevista, a experiência naquela área, ele vai conseguir identificar alguns fatores que foram importantes para aquela negativa. Talvez ele vai estar te mostrando onde faltou algum tipo de vínculo, né? Se esse visto realmente é adequado para aquela viagem que você estava pedindo, se você informou, ou se você deixou de informar alguma viagem que você possa ter feito para os Estados Unidos em outra época, de forma diferente, né, para outros meios, para outros caminhos. Talvez você vai ter algum parente mais próximo que tenha um visto que usa de forma incorreta. Talvez você vai ter uma pessoa que já está nos Estados Unidos, mas está ilegal. Se você usou uma carta convite, talvez, para pedir um visto. Você vai identificar várias coisas. Quando você refaz a entrevista, o mais importante é você ter um lápis, um caderno na mão, refaça todas as perguntas, e aí você vai ter aquela entrevista novamente, pega a sua DS 160, né? Certamente você vai ter a DS, que você fez aquela aplicação. Caso você não tenha a DS 160, anote, faz a mesma coisa, anote tudo que você informou naquele formulário de DS 160 e compare a sua entrevista com o que você informou, e aí você vai procurar identificar o que você deixou de informar, né? Porque pelas perguntas, de forma que o cônsul ele vai conduzir aquela entrevista, você consegue ter um norte, você consegue entender onde que ele identificou que você faltou algum tipo de vínculo, se ele achou que você ia ficar nos Estados Unidos, que você iria trabalhar, que você não ia retornar. Você vai conseguir identificar várias coisas que talvez você deixou de informar ou que você achou que não fosse importante naquela entrevista. E aí você já começa a fazer uma análise de perfil para identificar onde que você tem que corrigir na próxima entrevista. Se compensa você voltar com um mês, com uma semana, com um dia, com 2 dias, se compensa você melhorar o seu perfil, dependendo da área que você atua, se você pode levar aí 6 meses, um ano a trocar um processo. Então, quando você tem uma negativa, você pode colocar a pessoa que tem uma negativa, que estiver assistindo a live ou que for assistir esse vídeo depois, ele pode colocar quantas pessoas que refazem a entrevista por negativa. Tenho certeza que são poucas pessoas. Se procurar uma empresa responsável, se procurar uma assessoria, enfim, um escritório que faça, ele vai... A primeira coisa que vai ter que fazer é refazer essa entrevista. Tá? É muito difícil você tentar resolver um problema sem você ter essa base, que é o que o cônsul conversou com você. Então, toda vez que a gente tem entrevista no consulado, independente se o cliente consegue o visto ou não, eu refaço a entrevista de todos os meus clientes. Por quê? Quando você tem o visto aprovado, você consegue identificar o que deu certo, onde que foi o ponto principal para aquela aprovação, e quando foi negado, a mesma coisa. Você vai identificar onde que foi negativo, onde que o cônsul bateu mais aquela pessoa, o que atrapalhou aquela pessoa, o que deixou de estar informando, e assim você vai criando refazendo várias entrevistas e vai melhorando o seu método, a forma de trabalho, a forma de você melhorar o próximo perfil, ajudar a próxima pessoa. Então, se você tem aí 4, 5, 6 vistos negados, não interessa quantos vistos, gente. Refaça a sua entrevista, a última, tenta refazer a penúltima, o que você lembrar. Eu acho que tem pessoas que têm aí 8 vistos negados e já tem visto que perdeu aí há 5, 10 anos e não vai lembrar a entrevista mais. E é muito comum a pessoa confundir uma entrevista com a outra, né? Se ele trocou de consulado, por exemplo, ele vai confundir a entrevista que foi no Rio, né, se foi em São Paulo, se ele teve em 3, 4 consulados, ele vai confundir como que foi. É muito comum a pessoa realmente confundir se tiver várias entrevistas, né, vários vistos negados e passou por vários consulados, ele vai confundir, isso é muito comum. Mas o ideal é que se você perdeu recentemente, anota, refaça ela. Se você conseguir lembrar como que foi a anterior, refaça ela. Quanto mais entrevistas você conseguir refazer, melhor vai ficar o seu processo dali para frente. Tá? É muito difícil pegar aqui um processo de 5 vistos negados acima e eu não consegui tirar dessa pessoa, né, entrevistando ela,
pelo menos 2, 3 entrevistas anteriores, entendeu? Então, tem perguntas, tem áreas na 10.160, tem formas que você vai identificar que o cônsul ele vai te fazer aquela entrevista mais a fundo, ele vai aprofundar naquele local, naquela pergunta, naquela área, que você pode colocar ali 80%, 90% da chance de ser aprovado vai ser ali. Então, refaça. Se você não fizer a entrevista, você vai para a próxima entrevista com várias achismos, opiniões, você vai ficar achando que pode ser isso, que pode ser aquilo, e talvez você vai ter Cometeu o mais mesmo erro, né? Ou mais. ou vai agravar mais na situação porque você não conseguiu entender aquela negativa, tá? Você não conseguiu fazer um histórico eficiente de que forma que você, né, que você poderia melhorar a próxima aplicação, se você fez em grupo, se você fez em família, talvez o seu perfil era para fazer sozinho, você estava com a esposa e filhos, e aí colocou um sponsor, seu pai, talvez a sua mãe, né, que tem uma renda maior, e colocou que todo mundo ia estar viajando junto, mas os pais estavam pagando a viagem toda, então seria ruim se fosse isso, por exemplo. Tá? Então tem várias maneiras de você identificar, quando você faz isso, onde que você informou, de que forma que você fez aquela aplicação, que ela ficou confusa, que ela ficou errada, que o cônsul deu a entender que você não tinha perfil para conseguir o visto americano. Esse é o primeiro passo.